Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você tá aqui, é porque você também gosta. E hoje a gente vai falar sobre farinhas. Essa aula vai ser uma aula de perguntas e respostas sobre farinhas. Isso aí, adoro! Vamos que vamos! Se você é meu aluno do curso Love Bakes, coloca aí hashtag aluna ou hashtag aluno, que eu quero saber, viu? E se você tá no YouTube, você pode se inscrever no meu canal. Se você não tiver inscrito, já deixa o seu like e ativa o sininho das notificações para você ser avisado ou avisado sempre que eu entrar ao vivo. Seguinte, tô aqui com várias perguntas que vocês fizeram e eu vou responder, assim, várias, tá? E aí, se sobrar tempo, eu vou responder mais perguntas que aparecerem aí nos comentários. Eu peço que você anote tudo que eu falar, mesmo que não fizer muito sentido para você nesse momento, vai fazer sentido eventualmente, se você continuar a praticar e se você quiser melhorar os seus pães, tá bom? Então, vamos que vamos. Quais as melhores farinhas e onde comprar? Então, essa é uma pergunta bem difícil. Eu não conheço todas as marcas de farinhas, né? Eu posso indicar algumas que eu acho boas. O Brasil é um país gigante que tem muita farinha diferente que eu nunca ouvi falar, mas eu posso indicar algumas marcas para você, né? Você pode procurar farinhas na internet, tá? Tem muitas lojas que entregam para você na sua casa, inclusive o próprio Mercado Livre você consegue comprar, ou você pode comprar direto das marcas, tá? Então vamos lá, vou falar algumas que eu gosto bastante, tá? Tem a Mirella Orgânica, que eu gosto muito, tanto a branca quanto a integral. São farinhas nacionais, orgânicas, de muito boa qualidade, não são farinhas de altíssima proteína, mas elas fazem pães lindos, inclusive no meu curso online eu ensino pães com a Mirella Orgânica, tá? São ótimas, super recomendo. Também gosto para alimentar o fermento. Gosto também da Fazenda Vargem, que é uma farinha integral nacional, moída na pedra, maravilhosa. E eu super recomendo. Para você saber mais sobre a Fazenda Vargem, conversa com a galera da Fazenda Vargem, né? É só você procurá-los aqui no Instagram. Fala que eu que indiquei, tá? Para eles saberem que eu tô indicando. Mas assim, eu super recomendo a Fazenda Vargem. Também tem receita com Fazenda Vargem no meu curso online, tá? Recomendo também a Irati. Isso, essa farinha é muito legal, tá? Inclusive eu tô... vou mostrar aqui, vamos lá. Tô com a Fazenda Vargem aqui, ó. Essa é a Fazenda Vargem. Uma farinha maravilhosa, tá? De trigo, integral. Linda de morrer, além de tudo. Olha essa embalagem. Ela é uma farinha moída na pedra, artesanal, da melhor qualidade, tá? Super recomendo. Procure a Fazenda Vargem aqui no Instagram. Tenho também a Irati Origem. Olha que linda, tá vendo? Também é uma ótima farinha. Tem branca, tem integral dela. É uma farinha que foi criada para pães de longa fermentação, tá? Procurem pela Irati Origem no Instagram também, tá? Outra que eu gosto muito é a Renata. É uma farinha nacional que a gente encontra no supermercado. É uma farinha que a gente... você nem dá muito por ela, mas é uma farinha mais premium para fazer bolos, para fazer coisas mais caseiras e tudo. Mas dá para fazer belíssimos pães com ela, mesmo ela sendo de baixa proteína. Desde que você saiba o que está fazendo. Tem receita com Renata no meu curso online também. Uma outra farinha que eu adoro é a Venturelli, tá? Ela é feita pelo Moinho Globo e ela é muito boa. Eu gosto mais da farinha Venturelli do saco de 5 quilos. A farinha Venturelli do saco de 5 quilos tem mais proteína do que a farinha Venturelli do saco de 1 quilo, tá? A farinha Venturelli do saco de 5 quilos, vamos dizer que ela é profissional, ela tem 14% de proteína. E a farinha do saco de 1 quilo, que é o saco de papel, tem 12% de proteína. Ambas são ótimas, prefiro a do saco de 5 quilos, maravilhosa, farinha Venturelli do Moinho Globo. Tem integral, tem branca, tá? A integral eu compro no saco de 1 quilo, a branca eu compro no saco de 5 quilos.
tem receita com Venturelli no meu curso online também, tá? Além delas, gente, tem muitas. Tem a Guebana, tá? Que é uma farinha nacional orgânica muito boa. Também não é uma farinha forte, mas ela faz pães deliciosos e 100% orgânicos, tá? Procure por Guebana Brasil, tá? Fala que eu que indiquei, né? Pra galera ver que eu tô indicando. Não ganho nada com isso não, ninguém me paga para eu indicar não, mas eu indico porque são farinhas nacionais e são boas farinhas, tá? Especialmente se for orgânica, melhor ainda, se for artesanal, melhor ainda, certo? Temos também, ó, aí aqui no Brasil, assim, que eu venho lembrando, assim, de cabeça, são essas. Tem uma outra farinha que é a Graziella, que ela é argentina, se não me engano, ela é muito boa também, tá? Ela é uma farinha que tem um teor de proteína um pouquinho mais alto, como a Venturelli, né? E ela é muito boa, gosto da Graziella pra caramba. Lógico que não dá pra comparar Graziella com farinhas, né, importadas de alta proteína, mas ela é uma boa farinha também, tá? Ela não é farinha orgânica, mas se você tem na sua região, procura que ela é muito boa. Deixa eu ver o que mais. Nossa senhora. Aí a gente tem as importadas, né? A gente tem várias. Tem a Le Cinque Stagioni, que é uma italiana, tá? Que é muito boa. Tem vários tipos de farinha. Essa marca tem vários tipos de farinha, né? A gente tem farinha de pão de longa fermentação, tem farinha de trigo germinado, a gente tem farinha para pizza, né? A gente tem farinha de tudo quanto é jeito da Le Cinque Stagioni, tá? Para pães de longa fermentação, eu recomendo a Superiore, tá? Da Le Cinque Stagioni, mas dá para fazer pão maravilhoso também com a farinha de pizza da Le Cinque Stagioni, tá? Que chama pizza napoletana, né? Eles têm uma farinha que é de grãos germinados, que é maravilhosa, integral, chama Mora, né? Mas aí é uma farinha integral, toda especial para quem quer mais nutrientes no pão. E eles têm vários outros grãos, inclusive Kamut, né? Que é um grão ancestral maravilhoso, né? Enfim, você pode procurar Le Cinque Stagioni Rio ou Le Cinque Stagioni São Paulo, tá? Que eles podem ajudar você, tá? Saber onde compra ou se você pode pedir para eles, né? Você tem que pedir por CNPJ, tá? Se for comprar direto do fornecedor, mas aí você descobre, às vezes tem alguma loja, algum lugar que vende também, tá? Aqui aí tem importada também, que a gente consegue aqui no Brasil, né? Que são as farinhas francesas da Bagatelle, né? Que tem a T65, que é uma boa farinha para fazer pão, tá? Então você pode procurar, a Bagatelle é orgânica, tá? E tem vários, os T's, né? Inclusive eu tenho vídeo no meu YouTube que explica os T's para você, o que significa T45, T65, T85 e por aí vai, né? Que é o teor de cinzas da farinha, mas enfim, tudo explicado em outros vídeos para você no meu YouTube. Mas assim, você pode procurar essas farinhas, se você encontrar a Bagatelle, especialmente a T65, é uma farinha que é legal para fazer pão, tá? Tem uma boa formação de glúten, muito boa para fazer pão, além de ser orgânica, tá bom? Nacional também, eu esqueci de falar, a gente tem uma que chama Superiore, do Moinho Globo, tá? Ela não é a Superiore da Le Cinque Stagioni, é a Superiore do Moinho Globo, e ela tem alto teor de proteína, e ela é boa, menino, ela é boa. Então assim, você quer ela inclusive, eu mostro essa farinha no meu curso online, tá? Essa farinha é muito boa, Superiore do Moinho Globo. Tem uma outra também que tá no meu curso online, chama Fina. Ela tem um teor de proteína médio, assim, que é boa para fazer pão, ela tá mais no Nordeste, é uma farinha muito legal. E um amigo meu me indicou uma farinha que chama Buriti. Ele até me deu de presente, Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. E eu vou experimentar essa farinha para falar o que eu acho dela, mas ela foi bem recomendada, tá? Um amigo meu que faz pães, faz muitos pães de fermentação natural e ele usa a farinha Buriti, ele tá em Brasília. Então, se você estiver nessa região, tiver acesso a essa farinha, né, você pode procurar. Tem também a farinha rosa branca premium, que também é uma boa farinha. Se você souber usar, ela é uma boa farinha. Por que eu falo se você souber usar? Porque você tem que ter método, você tem que ter conhecimento. Fazer pão de fermentação natural não é seguir receita. Então, se você acha que só pegando a melhor farinha do mundo você vai conseguir fazer o melhor pão do mundo, não vai não, tá? Você precisa ter conhecimento,
você precisa ter método e isso te exige o quê? Treinamento, persistência, perseverança, tá? Para você evoluir, paciência, beleza? Então, assim, essas são algumas farinhas que eu recomendo, tá? Fora isso, a gente tem orgânica, aqui no Brasil a gente tem também a Mãe Terra, que é uma farinha orgânica, inclusive eu já criei fermento com ela, do zero. Ela é uma boa farinha integral, tá? Você pode usar a Mãe Terra também como farinha integral de boa qualidade. Mas busque as farinhas da sua região. Eu recomendo que você busque farinhas que sejam nacionais, preferencialmente orgânicas. Não fica muito fissurado em ter que ter farinha importada, porque se você não tiver uma farinha importada, você não vai conseguir fazer bons pães. Vai sim, você precisa de técnica. Se você tiver técnica, você consegue fazer pão com qualquer farinha, tá? Agora, se você não tiver técnica, aí você vai achar que você só vai conseguir fazer pão com farinha importada e muitas vezes você nem vai conseguir fazer pão com farinha importada, tá? Justamente porque você não tem técnica. E aviso aos meus alunos, respeitem as farinhas que estão no curso, a ordem das aulas, né? Ela foi feita de uma certa forma para vocês começarem com farinhas mais fracas e evoluírem para as farinhas mais fortes. Respeitem isso, que vocês vão aprender muito mais, viu? Do que se vocês usarem qualquer farinha. Tentem buscar farinhas equivalentes na região de vocês. No meu curso, eu tenho uma aula bônus, que é um teste de farinhas, que eu ensino os meus alunos a testar a performance das farinhas na casa deles, para saber quais são as farinhas que eles conseguem fazer pão que vão trazer melhores resultados. Então, se você for meu aluno, recomendo que você assista a aula do bônus do teste de desempenho de farinhas. Beleza? Então, agora, eu acho que eu respondi, né? Quais melhores marcas de farinhas e onde comprar? Então, é o seguinte, onde comprar depende da sua região. Recomendo que você busque na internet para começar, né? A marca e tal, e vai descobrindo, vai fuçando até você achar onde você vai comprar, tá bom? Se na receita colocarmos 100% de farinha branca, pode ser? Pode. Você pode usar 100% de farinha branca numa receita de pão, não tem nenhum problema. Só que se você usar 100% de farinha branca, você vai ter alguns impactos. Se você usar a parte integral, parte branca, você vai ter outros, né? E também você vai mexer no conteúdo nutricional do seu pão, né? Se você usa só farinha branca, você vai ter um pão que tem mais carboidrato, menos fibra, ele tem mais proteína também, mas vamos dizer assim, que ele não é tão nutritivo quanto um pão que você faz com farinha integral misturada com a branca, né? Uma farinha branca demora um pouco mais a fermentar do que uma farinha integral. Enfim, são vários os impactos da farinha que você usa no seu pão. Então, a pergunta é, posso usar 100% de farinha branca numa receita? Pode usar 100% de farinha branca numa receita. Mas você tem que fazer as adequações necessárias caso você esteja, né? Você tem uma receita que é de farinha branca misturada com integral. Naturalmente, você não vai fermentar no mesmo tempo, você não vai colocar a mesma quantidade de água. Por isso que eu falo, receita não faz o melhor pão. O que faz o melhor pão é conhecimento. Você precisa saber o que é que vai acontecer caso você mude a farinha da sua receita, tá bom? É obrigatório peneirar a farinha antes de usá-la? Caso sim, por quê? Então vamos lá. Essa é uma boa pergunta. Depende da farinha, depende de onde ela vem, depende de quanto tempo você tem essa farinha, né? Farinhas orgânicas talvez possam ter larvinhas, né? Por quê? Porque elas são orgânicas, gente. Então, assim, passa um mesinho, 2 mesinhos que a farinha tá na sua casa, às vezes podem nascer umas larvinhas na sua farinha. Se você não se importar em comer pão com larvinha, você não precisa peneirar. Mas se você não quiser correr esse risco, peneire a sua farinha, né? Se você também tiver uma farinha muito integral, cheia de fibra, e se você quiser tirar um pouco dessa fibra, você pode peneirar a farinha, tirar a fibra, aí você faz o seu pão, depois você acrescenta essa fibra com uma laminação, por exemplo, ou você acrescenta do lado de fora do pão, enfim, né? Você pode fazer isso também, por quê? Porque o excesso de fibra pode atrapalhar o desenvolvimento do glúten, então é um truque que você pode usar para diminuir a quantidade de fibra no começo do desenvolvimento do glúten e depois agregar essa fibra quando a massa estiver com glúten desenvolvido. Enfim,
são várias dicas, né, que eu gosto de passar, e são muitas coisas que eu vou lembrando e vou falando. Mas você pode peneirar. O que eu faço? Quando a minha farinha tem um pouco a mais de tempo, ou até quando ela acabou de chegar, eu peneiro. Eu peneiro para ver se não tem nada nela. Se eu vejo que não tem nada nessa farinha, então tá tudo certo, eu não vou peneirar. Agora, se eu tenho uma farinha mais antiga, que tá lá já tem um tempo, eu vou peneirar para ver se não tem nada nela, se não tem bichinho, se não tem larva, sabe? Então, assim, é usar o bom senso. Você não precisa, por exemplo, se você receber uma farinha nova agora, começou a usar, ela tá 100%, não tem nada, se você vai usar essa farinha toda em 2 semanas, muito poucas chances de ter bichinho na farinha, sabe? Mas se você não sabe a procedência, se a farinha tá velha, ou o que for, peneira, tá bom? Como saber a relação da quantidade de farinha para a de fermento? Tem a ver com a farinha? Tem totalmente a ver com a farinha. Todas as medidas de uma receita de pão são relativas à quantidade de farinha. Então, se você tem lá 1 kg de farinha, você vai decidir a sua fórmula em cima de 1 kg de farinha. Né? Aí você vai falar, eu vou usar 15% de fermento, vou usar 20%, 25%, 50%. Quanto que eu vou usar de fermento? Sempre em relação ao peso da farinha. Quanto você vai usar de água? Sempre em relação ao peso da farinha, tá? Isso é uma parte da aula do percentual de padeiro que eu dou no meu curso, essa aula totalmente completa. Mas olha, já aviso, todos os ingredientes de uma massa de pão devem ser relativos ao peso da farinha, tá bom? Água, sal, açúcar, fermento, óleo, tudo. Qualquer ingrediente, tudo em relação ao peso da farinha, tá bom? Farinha de aveia para pão. Posso usar? Pode, claro que pode, fica uma delícia. Você pode colocar a farinha de aveia na sua massa, você pode inclusive fazer um mingau de aveia, esperar esfriar e colocar na massa, tá? O seu pão vai ficar mais macio. A farinha tem uma série de propriedades nutricionais que são maravilhosas para a saúde, né? Ela previne doenças do coração e tudo mais. Então você pode e deve usar a aveia, né? Moe a aveia para ela ficar bem fininha e coloca na sua massa com uma parte, né, da farinha sendo a farinha de aveia, tá? Fica muito bom. Ó, teve uma aqui, a Cláudia. Primeiramente, obrigada por nos ajudar nas dúvidas. Mas a minha pergunta é, tem uma farinha deixa eu ver. Aqui, ó, a proteína é 10% total, mas a minha embalagem não tem informando o W dela. Como achar o W dela? Tem algum cálculo? Porque na farinha já indica a força. Peraí, vamos lá. O W é a força da farinha. O W é um dos números, né? Tem vários números, tem P, tem L, tem PL, tem W, tem proteína, tem fibra, tem um monte de números, né? Que vão ajudar a gente. Tem o G, tem um monte de coisa que vai ajudar a gente a ver como é essa farinha, as características da farinha. Só que no mercado a gente não acha, a maioria das farinhas não tem essas informações. Só as farinhas importadas ou as farinhas profissionais, tá? Você pode pedir ficha técnica também do fabricante, mas no caso de você comprar uma farinha no supermercado, normalmente você tem uma tabela nutricional, tá? Você tem uma tabela nutricional como essa daqui, ó, tá? Que tem aquelas características de calorias, de carboidrato, proteína, fibra, açúcar, essas coisas, né? Então, você não vai ter o W. O que você pode fazer é pedir para o seu fabricante, né? Então você pega a marca da farinha, entra em contato pelo site e aí você fala, olha, eu queria a ficha técnica dessa farinha, você consegue me mandar? Normalmente o fabricante tem essa ficha técnica e ele manda para você. Aí você vai descobrir o W da farinha, tá? O W indica força, tá? E quanto mais força, quanto maior o W, maior a força da farinha. Glúten, né? A força de formação de glúten que ela tem. E aí o que isso vai acontecer? Quanto maior a força, mais ela consegue segurar gases dentro, né, da malha de glúten dela. Basicamente isso. E aí, por exemplo, uma farinha de pizza que tem um W mais alto, ela ajuda o pizzaiolo a fazer uma pizza bem fininha, porque ela aguenta ficar fininha, ela aguenta essa estrutura, sabe? Ela tem estrutura para ficar bem fininha.
sem quebrar, sem ficar toda destruída. Não é qualquer farinha que vai ter isso, tá? Fora que ela tem outras características, ela tem mais extensibilidade, né? Ela consegue aumentar em tamanho e menos elasticidade, então ela não fica toda hora voltando para a posição original. Isso ajuda uma farinha de pizza, né, que precisa de extensibilidade, né? Enfim, o que eu quero dizer é que o W, essas informações assim de W, de elasticidade, sensibilidade, de glúten, isso tudo você vai ter só numa ficha técnica ou em farinhas importadas, compradas direto de fornecedor, em sacos profissionais e tudo mais. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu ver. E valeu, Cláudio. Obrigada pelo carinho, viu? Vamos lá. Rosa branca é boa? Rosa branca é boa. Eu prefiro a rosa branca premium da embalagem verde. E se você souber usar, é uma ótima farinha. Tá bom? Comprei muita Venturelli. Ainda não fiz o teste, mas vi que ela é boa para pão, é mesmo? A Venturelli é ótima para pão. Ela é muito boa, especialmente se você tiver comprado o saco 5 quilos. O saco 5 quilos, a farinha que está lá dentro tem mais proteína do que o saco de 1 quilo, tá? Então ela é muito boa. Só que, gente, de novo, essa aula é sobre farinha, né? Se você não souber usar a farinha, não adianta você ter a melhor farinha do mundo, né? Inclusive, por exemplo, eu faço uma analogia, às vezes, com carro de Fórmula 1, né? Se você pega um piloto de Uber, tá? Um piloto... Ou a gente, não, dirige mais, tipo um piloto de caminhão, um piloto de Uber, alguém que dirige 10 horas por dia, mas ele dirige, por quê? Daqui pra ali, ele não é um motorista profissional no sentido de dirigir um carro de Fórmula 1. Você pega um cara desse e coloca num carro de Fórmula 1, ele não tem conhecimento para dirigir um carro de Fórmula 1. E aí o que vai acontecer com ele? Muito provavelmente ele vai sofrer um acidente porque ele não vai saber como dirigir, por mais que ele saiba dirigir. Então é a mesma coisa com o pão. Eu sei cozinhar, eu sei fazer pão de fermento biológico, então eu vou saber fazer o pão de fermentação natural. Não é bem assim. Se eu usar a melhor farinha, eu vou saber fazer pão de fermentação natural. Não é bem assim. Se você não tem conhecimento de base do pão de fermentação natural, se você não entende a fermentação, você pode usar a melhor farinha do mundo, que você não vai fazer um bom pão. Ou, se você fizer, é sorte. E a próxima vez que você for fazer, provavelmente não vai dar bom, se você não tiver conhecimento. Agora, você fala, não, eu tenho conhecimento, eu entendo tudo de fermentação, pra mim é super tranquilo, eu já tenho experiência com isso, eu só vou querer usar uma farinha melhor. Aí você usa a farinha melhor, provavelmente você vai, ou você não vai se adaptar inicialmente, mas depois você vai aprender a usar, né? Isso é normal. Ou você já vai se adaptar, por quê? Porque você tem conhecimento, tá? Tem uma dúvida sobre essas farinhas específicas para pizza, macarrão, o que elas diferem? Então, as farinhas de pão têm diferença das farinhas de pizza, né, e de massa por características específicas. Não é só carboidrato e proteína, né, que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar a qualidade dessa proteína, o equilíbrio entre as proteínas. A gente tem duas principais proteínas formadoras de glúten: glutenina, gliadina. Glutenina, ela é mais responsável pela elasticidade, gliadina pela extensibilidade, né? Então, quando a gente tem uma farinha de pizza, uma farinha de massa, ela precisa ser mais extensível. Uma farinha de pão precisa ser mais elástica, ela tem que segurar a forma, né? Então, são características diferentes. Inclusive, você pode pegar uma farinha de fazer massa e você consegue fazer um belíssimo pão com ela. Mas você tem que saber usar essa farinha, né? Então, não é falar, então beleza, vou pegar essa receita, em vez de usar essa farinha, eu vou usar aquela. E vai esperar os mesmos resultados? Não. Você vai mudar totalmente a composição da receita porque você usou uma farinha que tem uma composição diferente, né? Então, você precisa entender as funções, né, da farinha, para que ela serve. No caso, uma farinha que faz pizza, que faz massa, ela tem maior extensibilidade do que uma farinha que faz pão, que tem mais elasticidade, é mais forte, tá? Então, enfim, sabendo isso, você tem que testar essas farinhas, como eu dou um teste de performance de farinhas para os meus alunos, né, no curso online. Você tem que saber testar essa farinha, saber entender os porquês dessa farinha para você tirar o melhor dela,
tá? Mas elas são diferentes mesmo. Farinha não é tudo igual, tá? Para fazer o pão 100% integral, eu uso a mesma quantidade de farinha? A minha farinha é forte. Então, sim, se a receita que você tá usando leva 1 kg de farinha, você vai continuar usando 1 kg de farinha. O que você vai ter que alterar é a água, a forma de preparar a massa, o tempo de fermentação, tudo isso vai mudar, né? E você vai estar preparada para estruturar uma massa que é 100% integral. A massa 100% integral tem uma estrutura totalmente diferente do que uma massa branca ou uma massa que é branca com parcial de integral, tá? Por quê? Porque a farinha de integral, apesar dela ter maior teor de proteína, ela não é uma farinha que tem o potencial formador de glúten que uma farinha branca com o mesmo teor de proteína tem. Então, por exemplo, se eu tenho uma farinha integral de 14% de proteína e uma farinha branca de 14% de proteína, certamente a minha farinha branca vai ter um potencial formador de glúten muito maior, tá? Justamente porque ela é branca, né? E ela tem as proteínas que a gente precisa para formar glúten. Na farinha integral, a gente tem uma série de outras proteínas e outras características, inclusive a fibra, né, que não está presente na farinha branca, e a gente tem a fibra, ela vai dificultar a formação do glúten, né? As proteínas que estão lá não são exatamente o que a gente precisa, que tem na farinha branca para formar o glúten. Então, assim, farinha integral e branca, totalmente diferente. Por isso que muita gente fala, quando eu vou fazer pão de 100% integral, a massa fica um tijolão. Por quê? Porque você está seguindo o mesmo processo que você seguia quando você estava fazendo um pão com farinha branca. Você provavelmente está colocando ou mais água ou menos água do que devia. Provavelmente você está manipulando essa massa de uma forma que você não devia estar manipulando. Então, a minha recomendação para você, se você está começando agora, eu recomendo que você comece a colocar farinha integral aos poucos na sua receita, tá? Então, assim, em vez de você colocar 100% de farinha integral, se a sua receita tá lá branquinha, só farinha branca, você já sabe fazer pão com farinha branca, tá tudo certo, comece a substituir. Coloca 10% de farinha branca e 10% de farinha integral e 90% de farinha branca. Aí deu bom. Aí você fala, agora eu vou colocar 20% de farinha integral e 80% de farinha branca. Ficou bom, agora eu aprendi a fazer. E aí você vai gradativamente até você chegar no 100%. Se você achar que precisa chegar no 100%, tá? Não é necessário você fazer um pão 100% de farinha integral para ele ser nutritivo e saudável. Você pode fazer um blend de farinhas, pode fazer uma mistura de farinhas, né? E aí você vai ter um pouco das características da farinha branca no seu pão que vão te ajudar a ter um salto de forno melhor, a ter um miolo mais leve, mais aerado, e também vai trazer também características da farinha integral, que vai trazer mais nutrientes, mais sabor, mais cor para o seu pão, né? Então você pode unir as duas coisas, tá? O que eu acho da farinha de kamut? Kamut é um tipo de trigo, que é um trigo ancestral, né? É o pai do nosso trigo atual, né? Um trigo que foi preservado por milhares e milhares de anos na tumba do faraó, e aí ele foi patenteado, né? E hoje ele é chamado de kamut, inclusive tem marca registrada. Gente, eu tenho uma farinha de kamut aqui, peraí que eu vou pegar pra vocês verem, peraí que eu vou pegar. E ela é, olha só, voltei, olha essa farinha, olha que lindo. Kamut, tá vendo? Ela é do Mulino Marino, que é um moinho maravilhoso, italiano, maravilhoso, tá? Essa farinha, ela é uma farinha de um trigo que chama coraça, né? Que é o tipo de trigo, é um trigo ancestral. Vamos dizer, a farinha que a galera comia há milhares de anos atrás, né? E o trigo foi preservado exatamente como ele era. E aí um cara registrou, criou esse nome, Kamut, tá vendo? Registrou, marca registrada, e essa farinha, esse grão é vendido e comercializado no mundo. É uma farinha que é maravilhosa, ela tem um gosto assim de grama, um gosto assim diferente do trigo normal. O potencial formador de glúten dela é menor, é diferente, mas ela é muito nutritiva, o pão fica maravilhoso, saborosíssimo, e você pode fazer misturas, né, usando um pouco de kamut e um pouco de farinha branca, um pouco de farinha integral no seu pão para trazer um sabor incrível e trazer, né, um grão ancestral. Então, se você vende pão de fermentação natural,
essa é uma opção para você ter um pão diferenciado. Inclusive, tem uma padaria aqui em Belo Horizonte, né, que tem um pão que tem parcialmente farinha de camuto, chama Pão do Faraó. Acho muito legal. O quilo desse pão lá, se não me engano, é tipo R$80, uma coisa assim, o quilo, ou mais, tá? Por quê? Porque leva essa farinha, ela é caríssima também, mas ela vale muito a pena, tá? Vou guardar, tá? Porque ela mora no freezer pra ela não estragar, peraí. Pronto, tô de volta, vamos lá, voltei. Então vamos lá. Então o que eu acho da farinha de camuto? Eu acho o máximo. Eu acho que quem tiver acesso a ela, use e traga, né, um pouco desse grão ancestral. Tem também um grão ancestral que eu gosto muito, que é o espelta, né, que é maravilhoso, traz um sabor incrível pro pão e muitos nutrientes também, né? Então super recomendo. Ele tem um baixo teor de glúten, como camuto, então assim, é bem legal, tá? Eu recomendo super usar outros grãos, especialmente trazendo aí grãos ancestrais para os seus pães, né? Vão parar de ficar fissurando aí em miolo, em alvéolo, só isso. Gente, o alvéolo, ele é um dos fatores, né, de sucesso, né? O maior fator de sucesso é você saber o que você está fazendo e gostar do pão que você faz e poder comer o seu pão, um pão muito mais nutritivo, muito mais delicioso, feito por você na sua casa. Ou você poder oferecer um pão de extrema qualidade para o seu cliente, né? Ah, mas eu quero meu pão com alvéolo igual não sei quem. Cara, o alvéolo vai chegar com conhecimento, né, com experiência, e ele não é sinônimo de sucesso, tá? Não é, beleza? Qual a melhor farinha? Já respondi. Vou até responder de novo. Qual a melhor farinha? Melhor farinha é aquela que você puder encontrar na sua região, que for preferencialmente de produtor local ou orgânica, tá? De boa qualidade ou artesanal. E a melhor farinha é aquela que você conseguir comprar para fazer os seus pães, tá? Considerando todos esses quesitos aí que eu falei. Beleza? Essa é a melhor farinha que você vai poder comprar, tá bom? É a farinha que você tem acesso e que tenha a melhor qualidade e que tenha boa procedência, beleza? A quantidade de proteína indicada na embalagem é importante? A quantidade de proteína indicada na embalagem é uma boa referência, tá? Ela não é a única, mas ela é uma excelente referência. Então, se você está no supermercado, não sabe qual farinha você vai comprar, você vai comprar a farinha que mostra que tem mais proteína. Por quê? Porque você quer fazer pão com ela e a gente precisa de uma farinha que tem um pouco mais de proteína para fazer pão. Então, você vai procurar aqui em proteínas e vai ver quantos gramas de proteína essa farinha vai ter por porção, né? Se você não sabe ler o percentual de proteína de uma embalagem de farinha, basicamente é o seguinte: você vem primeiro aqui na tabela nutricional, né? E você vai ver assim, valor nutricional médio por tantas gramas. Essa daqui, ó, valor nutricional médio por 100 gramas, tá? Se o valor nutricional médio por 100 gramas de proteína é 13,7 gramas, então a cada 100 gramas eu tenho 13,7 gramas de proteína. Ou seja, eu tenho 13,7% de proteína nessa farinha, tá? Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, ah, mas a farinha da minha região tem só 6% de proteína. Não. Muito provavelmente a porção dessa farinha é de 50 gramas, tá? Se você tem uma farinha que tem porção de 50 gramas, aí diz ali 6 gramas, não é 6% também que tá falando lá não. Muito provavelmente tá falando 6 gramas e você tá achando que é por cento. Você vai olhar 6 gramas, em proteína tá lá 6 gramas. Esses 6 gramas é por porção de 50 gramas. Então você tem que olhar o valor da porção e aí você vê quantos gramas tem de proteína por porção. Se a sua porção for 50 gramas e você tiver 6 gramas de proteína por porção, você tem que multiplicar essa para ficar fácil para você calcular. Então você tem uma porção de 50 gramas com 6 gramas de proteína. Então se você colocar 100 gramas por porção, você vai ter o quê? O dobro de proteína. 2 vezes 6, 12. Então você vai ser 12 gramas por 100 gramas de farinha. E aí você vai ter o quê? 12% de proteína, tá? Deixa eu ver se essa aqui tem... Aqui, ó. Essa aqui, a porção é de 50 gramas. Olha o que que fala aqui, ó. Porção de 50 gramas. Proteínas, 6 gramas, tá?
Então, ela me fala aqui, ó, 6 gramas de proteína. Aqui, ó, olha aqui, ó, 6 gramas de proteína. Porção de 50 gramas. Significa que a Irati Origem tem 12% de proteína, porque ela tem 6 gramas por 50 gramas, ou seja, 12 gramas de proteína por 100 gramas. Então, ela tem 12% de proteína, tá bom? Então, é assim que a gente olha o percentual de proteína da embalagem da farinha, tá bom? Então, vamos lá. E se você for aluna ou aluno do meu curso online, eu explico isso pra você na aula bônus, do teste de desempenho de farinhas. Assista essa aula, porque essa aula é uma das aulas que eu mais amo do curso. Você vai aprender um tanto sobre farinha nessa aula. Vai ser incrível. Você vai poder aprender a testar as farinhas da sua região para saber quais você vai usar para fazer pão. E você vai aprender a ler o rótulo de farinha. Se você não é aluno do meu curso, então eu recomendo que você procure no meu YouTube. Tem alguns vídeos que eu explico farinha no meu YouTube. Tem muito conteúdo para você, tá bom? E quem é aluno do curso, também recomendo que assista os vídeos do meu YouTube, hein, alunos do curso. Por quê? Porque esses vídeos são complementares. Você vai aprender ainda mais com a base que você tem no curso. Aí vai ficar tudo muito mais fácil para você, tá? Como devo guardar o meu estoque de farinha? Você pode guardar o seu estoque de farinha num local fresco e seco, tá? Se você tem uma farinha orgânica, integral, germinada, ou uma farinha que você não vai usar porque você ainda não tem previsão de usar, congela, né? Igual, por exemplo, eu mantenho algumas farinhas minhas de grãos ancestrais, ou algumas farinhas integrais, algumas farinhas que eu trago, né, de viagem, inclusive assim, a gente não tá viajando, mas assim, que eu trouxe de viagem, eu sempre trago, né? Aí algumas farinhas que pra mim são preciosíssimas e eu fico lá preservando, eu ponho no freezer, né? Mas se você vai usar essa farinha em poucos meses, vai acabar com ela, pode manter num lugar fresco e seco, tá? Bem vedada para não entrar bicho, né? E tudo mais. Isso aí você tem que tomar muito cuidado, tá? Mas se for integral, se for orgânica integral ou moída na pedra e tal, tem que olhar a validade dessa farinha. E se você acha que ela vai perder a validade, então coloca no freezer ou na geladeira. Preferencialmente no freezer, tá? Eu já conversei com produtores de farinha e a galera falou que se a farinha tá no freezer desde nova, o prazo dela é indefinido, sabe? Assim, eles não tem nem como definir, porque tá no freezer desde que chegou pra você, tá no freezer, tava dentro da validade, você pôs no freezer, ela dura anos, tá? Desde que ela fique dentro do freezer, tá bom? Mas você pode sim manter no lugar fresco e seco e usar sempre e renovando o seu estoque. Sempre cuidando para não entrar bicho na sua farinha, tá? É difícil estruturar uma massa 100% de farinha de centeio? Olha só, o centeio tem um baixo teor de glúten, né? Muito baixo. E assim, o pão de centeio é um pão pesado, né? Ele é um pão que ele tem uma textura totalmente diferente, um sabor totalmente diferente do pão de trigo. Tá? Então, se você quer comer um pão 100% de centeio, você quer comer aquele pão de centeio 100%, você estrutura, claro que você estrutura, mas a estrutura dele vai ser totalmente diferente da estrutura de um pão feito com farinha de trigo, tá? Você não pode esperar o pão de centeio ter a mesma estrutura de um pão de farinha de trigo, porque não tem como, tá? É biologicamente impossível e fisicamente impossível. Tá? Cada um tem as suas características. Eu amo centeio, eu acho centeio maravilhoso, né? Gosto de um pão de centeio, sim, mas muitas vezes eu misturo algumas farinhas no meu pão, tá? Mas eu tenho também alguns pães 100% centeio, ou praticamente 100% centeio, mas eu não espero deles as mesmas características de um pão de trigo, tá bom? Mas você vai estruturar um pão de centeio de uma forma diferente do que você vai estruturar um pão feito com farinha de trigo, com muita paciência, né, cuidando aí da sua hidratação, né, e aí você consegue, e mesmo assim você vai esperar uma estrutura diferente, tá bom? A isca do levain não cresceu no pico com farinha Mirella e fazenda Vargem. Por quê? Bom, essa aula é sobre farinha, então eu não sei como responder a sua pergunta, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, essas farinhas são ótimas, não é a farinha que está te dando problema, tá? No caso do fermento, se o seu fermento não está crescendo, você está usando Mirella e fazenda Vargem, o problema não é a farinha.
O problema é outras coisas, tá bom? Eu não sei o que pode ser, se é a sua temperatura, se é a água que você está usando, se são as proporções de alimentação que você está usando, tá? Mas essas farinhas são muito boas para criar fermentos, eu já criei vários fermentos com elas e alimento meus fermentos com essas farinhas e é ótimo, tá? Eles adoram. Recomendo que você reveja os conceitos do que afeta a fermentação. No meu YouTube tem vídeos sobre isso também. Falando em YouTube, se você chegou aqui no YouTube e ainda não curtiu esse vídeo, aproveita para curtir esse vídeo, aproveita também para deixar um comentário, o que você está achando dessa aula, coloca aí para mim que eu quero saber o que você está achando dessa aula. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva e ativa o sininho das notificações, ativa o sininho aqui, por quê? Porque se você ativar esse sininho, você vai ser notificado toda vez que eu fizer uma live ou que eu postar um vídeo, tá? Como saber se a farinha aguenta muita hidratação? Primeiro, você vai olhar o percentual de proteína da embalagem, isso já vai te dar um indicador. Depois, você vai testar essa farinha, né? Você vai saber de onde ela vem também, você vai saber a procedência, quem foi o fabricante. Você vai testar, você vai colocar água aos poucos para ver o quanto de água que ela aguenta. Você vai testar, fazer a mesma receita várias vezes, que é o que eu falo com os meus alunos do meu curso online. Pega a mesma receita, faz várias vezes, diminui um pouquinho de água, vê se melhora, aumenta um pouquinho de água, vê se melhora, tá? É assim que você vai testar para ver se a farinha aguenta muita água. Mas o primeiro ponto é olhar o percentual de proteína da embalagem. Não é o único, porque dependendo da farinha, ela pode ter até um percentual de proteína alto, mas as proteínas não são as proteínas com equilíbrio ideal para formação de glúten, ela não vai aguentar muita água. Você tem que testar e colocando água sempre aos poucos, tá bom? Eu não sei se é a farinha, meu pão fica lindo, mas o miolo pesado. Olha, muitas vezes é uma combinação de fatores, não existe um culpado. A coitada da farinha não é o único culpado do sucesso ou do fracasso do seu pão. A maioria das vezes, o culpado do sucesso ou do fracasso do nosso pão é a nossa falta de conhecimento, tá? Então, para você fazer bons pães, você precisa ter conhecimento dos fatores que afetam a fermentação. Você precisa entender o que a temperatura faz, o que a quantidade de água faz, o que a farinha pode impactar na fermentação e na estruturação, o que a manipulação vai impactar na hora do seu resultado, o que o forno pode fazer, o que a geladeira faz, né? Você tem um monte de fatores que fazem a diferença no seu resultado. A farinha não é o único culpado, a farinha é apenas um deles, Nós temos vários outros. Então, o que eu te recomendo? Eu recomendo que você estude. Eu recomendo que, se você for meu aluno do curso Love Bakes, que você assista essas aulas várias vezes. O curso tem aulas teóricas, aulas práticas. Repete, vê de novo, repete, põe a mão na massa, testa, anota. Se você não for meu aluno, assista as minhas aulas que estão no YouTube. Tem dezenas, centenas de aulas no meu YouTube para você aprender todas as nuances da fermentação natural. E aí você vai ver que não é a farinha que é a culpada, tá? É a nossa falta de conhecimento. Ou às vezes a gente até tem conhecimento, mas a gente não tem prática. Então não adianta também você estudar um tanto e não praticar. Você tem que estudar, praticar. É só assim que você vai evoluir e vai entender por que o seu pão talvez esteja muito pesado. Inclusive, no meu YouTube, a gente tem que olhar. Você pode olhar no meu YouTube vídeos que eu explico para você causas do pão tijolão, causas do pão panquecão, né? O que a temperatura influencia no seu pão. Tem um monte de vídeo, né? Então você pode, se você for aluno do curso, você pode assistir às aulas do curso e assistir os vídeos do YouTube. Se você não for aluno do curso, procura esses vídeos no meu YouTube, você vai achar um monte de informação que vai te ajudar a entender melhor o que pode estar acontecendo com o seu pão. E certamente, se você usar essas informações, você vai melhorar os seus pães, tá bom? Eu não tenho dúvida disso, porque não sou eu que estou falando, eu tenho prova de centenas de alunos, tanto alunos do curso, quanto alunos que não são do curso, que me relatam diariamente sobre quanto que esses conteúdos vêm melhorando os pães deles, tá bom? Então é só você estudar e praticar, tá bom? Então vamos lá. Se eu não conseguir a mesma farinha da criação do fermento, posso alimentar com outra? Pode.
Você pode alimentar o seu fermento com a farinha que você quiser, sendo ela de boa qualidade. Você só tem que entender que você precisa saber que pode haver impactos. É igual, por exemplo, quando a gente nunca comeu uma comida e a gente come aquela comida, a gente pode sentir alguma coisa que a gente nunca sentiu. Por exemplo, quando a gente tá dando comidinha pro neném, né? Eu lembro quando eu tava dando comida pra minha filha quando ela era neném, né? Primeiro ela só mamava, depois eu comecei a dar comida. A médica falou, ó, você vai dar um tipo de comida de cada vez. E você vai observar como que ela vai reagir, né? Então, o fermento é a mesma coisa. Se você mudar a farinha, você tem que observar e ver como que ele vai reagir. Pode ser que nas primeiras alimentações ele já fique de boa. Pode ser que ele não goste, pode ser que ele sinta, não fermente direito. Aí você vai, insiste um pouco e aí ele vai melhorar, porque ele vai se adaptar aos novos nutrientes, aos micro-organismos da farinha, enfim. Tudo faz sentido quando a gente observa, né, e sabe o que a gente tem que observar. E isso é conhecimento, né? Então, você tendo esse conhecimento de observar o que vai acontecer quando se alimentar com outra farinha é o mais importante. Aí você vai alimentar e ver se ele vai sentir ou não, tá? Olá, como ter certeza de que a farinha aguenta mais água? Quais os modos de perceber isso? Modo de perceber que a farinha aguenta mais água sem você ter nenhuma informação de embalagem ou simplesmente você vai pegar uma farinha e usar, é você colocar a farinha num pote e ir colocando água aos poucos, né? Até o ponto que você vai falar, nossa, quando eu coloquei mais água, a farinha virou um sopão, né? Então você tem que testar essa farinha, tá? Você coloca a água, mistura, espera. Coloca a água, mistura, espera, né? E aí você vai vendo o que vai acontecer à medida que você vai colocando água nessa farinha, até ela chegar num ponto que você fala, nossa, não posso colocar mais água nela, porque ela vai virar um sopão, sabe? E isso é com prática, com tempo, beleza? Mas assim, o que eu recomendo? Coloque sempre menos água do que você acha que tem que pôr. Aí quando você fala, não, mas tá muito ruim de mexer nessa farinha, nessa massa, ela tá muito dura, tá ruim de mexer. Aí você põe um pouquinho mais, aos pouquinhos, tá? Não coloca muita água de uma vez só porque você ouviu falar que a farinha é forte, não, porque vai virar um sopão, tá? E certeza, gente, certeza, essa palavra é muito boa, certeza. Nessa vida a gente não tem certeza de nada. A gente só tem certeza que um dia a gente vai morrer e de que hoje a gente tá vivo, agora, né? A gente tem essas certezas. Como que eu vou ter certeza que uma farinha vai aguentar? Não existe certeza na panificação, especialmente com fermentação natural, tá? Se você é uma pessoa que quer certezas, quer tudo 100%, quer 1 mais 1 é igual a 2, você não, olha, você tem que, antes eu falava, você não está no lugar certo, agora eu falo, você não está olhando para a fermentação natural como uma possibilidade de aprendizado, tá? Você vai aprender com a fermentação natural que tudo na vida não é preto e branco, preto no branco, né? Que as coisas, a gente tem um espaço aí nebuloso da coisa. Na fermentação natural é exatamente isso. Você pode estar usando a mesma farinha, mesmo fermento, mesmo ambiente, mesma receita, mesmo tudo, e a sua massa ficar um pouco diferente de hoje para amanhã, tá? Por quê? Por vários motivos. Alguns são explicáveis, outros não. Por quê? Porque nós estamos lidando com organismos vivos que estão dentro do nosso fermento, com as bactérias leveduras, e elas vão cada dia estar de um jeito. Claro que você vai conseguir entender cada vez melhor o seu fermento, a fermentação e tudo mais, mas você tem que estar preparado para o inesperado. E não existe nada 100% certo nos pães de fermentação natural. Pão de fermentação natural exige conhecimento para você aprender a lidar com aquilo que você não tem controle. O que você vai fazer? Você vai focar naquilo que você tem controle, que é o conhecimento dos fatores que afetam a fermentação e o comportamento, né, da sua farinha, da sua massa e do seu fermento. Você vai focar naquilo que você tem controle, para que você possa também aprender a gerenciar aquilo que você não controla, tá? Eu falo que depois que eu trouxe esse pão para minha vida, eu aprendi muito sobre mim mesma, inclusive a lidar melhor com essa minha necessidade, né, que eu tinha de saber tudo que ia acontecer antes da coisa acontecer, ou da minha impaciência, ou da minha ansiedade, né, disfarçadas, né? Então hoje eu consigo lidar muito melhor com
as coisas que acontecem que eu não esperava, né? E quando eu não sei, ou quando eu não entendo, ou quando eu estou insegura, o que eu faço? Eu estudo. Quanto mais eu estudo, mais eu me sinto segura, porque eu tenho conhecimento para me ajudar a lidar com as coisas que dificultam, né, o meu processo de aprendizado. Falo isso tanto para o pão quanto para qualquer processo de aprendizado na minha vida, tá? Mas quem me ensinou isso? O pão de fermentação natural. Eu era uma pessoa totalmente diferente antes do pão, tá? Deixa eu ver. Existe farinha de 6 ou 7% de proteínas? 7% existe. Farinha de biscoito, amanteigadinho, aquela coisa bem levinha e tudo. 6% eu nunca vi, tá? O que existe é a gente não saber ler o rótulo da farinha. Mas nessa aula eu já ensinei como é que lê o rótulo da farinha, então você agora já sabe que quando tá lá 6 gramas, não é 6%, e aí você vai ver a quantidade de proteína em gramas por porção de farinha. E aí você vai saber como que você vai ler esse percentual de proteína da farinha, né? Posso misturar uma farinha 00 com farinha comum? Faz alguma diferença? Tem alguma proporção? Você pode misturar a farinha que você quiser com a farinha que você quiser, tá? Eu normalmente recomendo que você, se você já está acostumado a trabalhar com uma farinha específica, quando você for fazer misturas, você misture aos poucos uma farinha nova nessa brincadeira, para você ver os impactos, né, que isso vai trazer no seu pão. Então, se você, por exemplo, está acostumado a fazer pão de 100% de farinha branca e você quer misturar uma farinha diferente, usa 10% da farinha diferente e vê o que acontece. Depois usa 20, 30 e por aí vai, tá bom? Posso colocar glúten em pó na farinha? Isso altera a qualidade dos pães? Por que colocam? Gente, eu sou contra colocar aditivos nos pães. Glúten, pó, velho, sai fora, entendeu? Você vai aprender a trabalhar com uma farinha, né? Você vai aprender a buscar as melhores farinhas. Para que você vai adicionar glúten numa massa? Só para você ter uma massa mais forte? Só para você ter alvéolo? Eu sou radicalmente contra. Eu acho que a gente tem que buscar farinhas da melhor qualidade, da melhor procedência, preferencialmente orgânicas ou artesanais, né? De bons produtores, preferencialmente, se você tiver produtores locais, melhor ainda, nacionais, melhor ainda. Ou, se você for buscar farinhas importadas, busque das melhores qualidades também, né? Mas não existe motivo pra gente que trabalha na nossa casa, que faz pão artesanal, mesmo que você faça pão pra fora, adicionar glúten em farinha, tá? Você tem que aprender a trabalhar com a farinha que você tem, beleza? De novo, eu falo, esse tipo de coisa, aditivo, melhorador, tá? Químico, ácido ascórbico, que a galera adiciona, assim, vou adicionar porque fortalece o glúten. Cara, sou totalmente, radicalmente contra, tá? A gente não tá em uma competição, a gente tá aqui para fazer um pão nutritivo, delicioso, crocante, lindo e que nos deixa muito felizes, não é mesmo? Não precisa adicionar glúten, tá? Eu não adicionaria, tá bom? Posso fazer um blend de até quantos tipos de farinha? Blend é uma mistura de farinhas, tá? Blend em inglês significa mistura, tá? Blend de farinhas é uma mistura de farinhas. Você pode colocar as farinhas que você quiser no seu blend, né? Você pode, quanto mais farinhas diferentes você tiver no seu pão, mais nutrientes o seu pão vai ter. Porque essas farinhas foram criadas, os trigos foram plantados em solos diversos, que têm nutrientes diferentes, né? Tem características diferentes, fibras, minerais. Cada trigo vai ter uma coisa, ou cada farinha vai ter uma coisa. Se estiver usando aveia, se estiver usando outro centeio, né? Qualquer outra farinha. Então, quanto mais misturas você fizer, melhor, né? O que eu recomendo é que você saiba fazer essas misturas e não espere resultados idênticos, né? Tipo assim, eu faço um pão com farinha branca, eu quero que o meu pão que tenha 5 tipos de farinha tenha o mesmo resultado. Ele não vai ter o mesmo sabor, ele não vai ter a mesma cor, não vai ter a mesma textura, não vai ter o mesmo aroma, vai ser um pão diferente. Se eu recomendo, super recomendo. Quantas farinhas diferentes você pode usar? Quantas você conseguir, quantas você quiser, tá? Quanto mais diversidade você tiver na sua alimentação, melhor. Se você ficar a vida inteira só fazendo pão da farinha tal,
só aquela para sempre, você só vai comer um tipo, uma fonte de nutrientes. Se você variar, né, falar agora eu vou colocar um pouco de centeio, agora eu vou colocar um pouco disso, um pouco de aveia, você está variando os nutrientes da sua alimentação. Aí você vai falar, mas você fala para eu repetir receita. Sim, se você está aprendendo, se você está começando agora, eu recomendo que você repita a receita, repita um monte de vezes, até você se sentir seguro ou segura, né, ao fazer os seus pães. Depois que você tiver aprendido o método, depois que você tiver técnica e conhecimento, aí você começa a colocar algumas novidades na brincadeira, tá bom? Se você está aprendendo e começando do zero, não recomendo que você faça blend louco de farinha, não. Mas se você já tem experiência, se você já está super tranquilo, super seguro com os pães que você faz, aí eu recomendo que você comece a fazer uns blends de farinhas para você experimentar novos sabores, novas texturas e, mais importante, trazer novos nutrientes para a sua dieta, tá? Precisamos saber o W para poder deixar em autólise por mais ou menos tempo? Então, quanto mais forte for a sua farinha, mais tempo ela vai demorar para desenvolver o glúten. Por exemplo, se você pega uma farinha de 10% de proteína, coloca para sovar, ela vai desenvolver o glúten muito mais rápido do que você pegar uma farinha que tem 14% de proteína, por exemplo, e um W440, entendeu? Que é uma farinha tipo de panetone, sabe? Então, ela vai demorar a desenvolver o glúten, porque ela é muito forte, sabe? Então, assim, autólise, uma farinha fraca que fica muito tempo em autólise vai começar a deteriorar muito, assim, de uma forma negativa. Uma farinha muito forte que fica mais tempo em autólise não vai sofrer, né, muito. Na verdade, é bom você deixar uma farinha muito forte em autólise e talvez não seja necessário deixar uma farinha mais fraca em autólise. Você pode deixar uma farinha mais fraca em autólise? Pode. Inclusive, no meu curso online, eu mostro para as pessoas que elas podem fazer isso. Mas você precisa ter técnica, você precisa saber como deixar essa farinha em autólise, porque senão você pode detonar a sua massa. Porque o pão de fermentação natural, naturalmente essa fermentação é longa, ela tem muitas horas, às vezes quase 24 horas de fermentação, certo? Então, talvez a autólise seja desnecessária, tá? Ou você pode fazer uma autólise bem curtinha, quando você estiver usando uma farinha fraca, e uma autólise um pouquinho mais longa, quando você estiver usando uma farinha forte. Porque a sua fermentação já vai ser uma autólise, né? O seu pão vai fermentar muitas horas. Então, essa fermentação longa também vai ajudar no desenvolvimento do seu glúten, tá? A autólise é boa, mas ela não é 100% necessária. Nem com farinha forte, nem com farinha fraca. Para pães de fermentação natural longa, tá? A autólise foi criada nos anos 70, no século passado, para melhorar a qualidade dos pães de fermentação rápida. Justamente porque a fermentação rápida não é de tantas horas quanto a fermentação longa, fermentação natural. Então, um cara, o Raymond Calvel, que descobriu que quando ele deixava a massa descansar, punha água, deixava descansar lá umas horas, que o pão ficava muito melhor na hora de assar, né? E aí a autólise foi popularizada nos últimos anos, né? A galera começou a falar de autólise, mas acha que a autólise também é a resolução de todos os problemas. Ela não é, tá, gente? A autólise diminui o tempo de mistura, se você vai sovar. Então, se você vai sovar, é muito legal você fazer uma autólise, tá? Mas ela não é 100% responsável pelo sucesso do seu pão. E ela não é 100% necessária nos pães de fermentação natural, tá bom? Estou usando a farinha fina, rosa branca de 5,3 gramas de proteína. Integral jasmine vegan, proteína 6,9. Lembra, esse 6,9 gramas não é percentual de proteína. Isso é gramas de proteína por porção. Provavelmente a porção da sua farinha é 50 gramas. Então, provavelmente, você tem uma farinha que tem quase 14% de proteína aí na sua mão. Essa de 6,9, por exemplo. Tá bom? Então, lembra disso. Estou no 17º dia do fermento e a farinha fazendo a vargem está acabando. E agora? Troca de farinha. Pega uma outra de boa qualidade e alimenta seu fermento com ela. Ele vai sentir um pouco, mas depois vai ficar de boa. Se ele não gostar da farinha, troca de farinha de novo, tá bom? Posso fazer pão de fermentação natural com 100% de farinha de semolina? Pode sim. A semolina, gente, vamos lá, olha só. A gente tem o trigo, a gente tem trigo macio, trigo duro, trigo durum, tá? São vários tipos de trigo que a gente tem.
né? Vamos dizer que o trigo duro é o trigo que é o trigo de inverno. Esse trigo de inverno é um trigo vermelho, que é um dos trigos mais populares na América do Norte, tá? E esse trigo é o trigo que vai ter mais glúten e mais proteína. E é uma farinha é a farinha de trigo própria para pães. Ela é plantada no fim ali da primavera, tá? Não, na verdade não, ela é plantada no outono, inverno, e é colhida no começo do verão, tá? Essa farinha de trigo duro, trigo vermelho duro, é a farinha forte, é a farinha de alto percentual de proteína, que forma mais glúten, boa para pães, certo? E aí a gente tem o trigo durum, tá? O trigo durum é mais duro ainda. É um trigo que tem alta proteína, alto teor de glúten, formador de glúten, né? Tem alta proteína e alto potencial formador de glúten, mas ele requer mais moagem, então ele é mais moído do que o outro trigo, que é o trigo duro, né? E ele é o ingrediente principal da semolina. Só que a semolina é uma farinha que ela é ideal para massas, né? Só que ela também pode ser usada para pães, tá? Então, muita gente na região do Mediterrâneo usa semolina para fazer pão e tá tudo bem. Então assim, pode fazer pão com semolina? Pode fazer pão com semolina sim, mas você vai esperar um pão que tem um miolo mais macio e uma casca mais fina e mais crocante, tá? Por quê? Porque ela vai ter características diferentes mesmo do que o pão feito com trigo duro, que é o trigo que normalmente a gente usa para fazer pão. Farinhas fortes que eu tô falando aqui, tá? Então, gente, é isso. Eu acho que eu respondi a grande maioria das perguntas. Eu agradeço a sua presença nessa aula. Assistiu esse vídeo e ainda não curtiu? Deixa o seu like, deixa um comentário, conta pra mim o que você achou dessa aula. Pra mim é muito importante saber, né, se essas informações estão sendo úteis pra você. E também me siga se você ainda não me segue, ativa o sininho das notificações no YouTube. E até a próxima aula, tá bom? Tchau, pessoal. Obrigada!